Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro síncrono aqui do nosso curso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem, do Moodle principalmente. Nós estamos aqui presentes com os nossos amigos, que estão aqui como nossos convidados, Marcela Damaris e Edmilson. Eles vão estar compartilhando conosco aqui seus saberes, seus conhecimentos, e é uma felicidade enorme nós estarmos aqui juntos com vocês nesse diálogo síncrono. Meus amigos, meus irmãos, meus colegas, que eu já estou há tanto tempo aqui, já aprendendo a gostar cada vez mais, vou mandar um abraço especial, vou quebrar todo o protocolo aqui, a meu grupo Nicolas Tesla, que está presente aí, que está conosco. Gente, cada uma equipe tem um nome de um intelectual, de uma pessoa que está à frente, que representa a ciência, e esse meu grupo tem me ensinado muita coisa e eu tenho aprendido muita coisa com eles, e a gente tem compartilhado muitas informações, e é uma felicidade enorme. Agradeço a toda a organização por ter me convidado para participar desse curso, que eu estou mais aprendendo do que ajudando até mesmo a ensinar. Hoje à tarde nós vamos bater um papo sobre vários mecanismos e várias formas que nós podemos para trabalhar com esse ambiente virtual e trabalhar com várias outras atividades que nós podemos incorporar ou associar ao Moodle. E por isso nós estamos com esses nossos dois colegas que são convidados nessa tarde, são dois especialistas, são pesquisadores que já trabalham conosco, já trabalham nesse ambiente virtual há muito tempo e que vão colaborar hoje à tarde conosco, à tarde, início de noite, para esses momentos especiais. Já convido o pessoal que está aí, que está conosco nessa live, esse quarto encontro síncrono do nosso curso, a estar conosco também participando, dá um like no nosso vídeo, participar desse momento, assina o canal aí da TV IFBA, Campus Lauro de Freitas, que isso é muito importante para nós, mantermos essa dinâmica e começarmos a nos aprofundar nessa atividade também. Então, sem delongas, vou apresentar aqui nossos colegas, a Marcela Damaris, inicialmente. Ela, na sua área de interesse, é o desenvolvimento de cursos e gestão de projetos tecnológicos, com ênfase na construção de competências digitais e na educação à distância, mediação da aprendizagem e configuração de ambientes virtuais. Atualmente, ela tem investido no empreendedorismo digital com ofertas de cursos livres, online, híbridos e presenciais. Então, aos nossos colegas que estão aí, que pretendem também começar a desenvolver essa habilidade, a Marcela Damaris vai estar nos ajudando nesse processo. Também está conosco nessa tarde, eu queria saudá-lo e desejá-lo que seja bem-vindo, o Edmilson Jesus. Edmilson Jesus, ele é licenciado em Matemática pela Faculdade de Tecnologia e Ciência, a FTC, licenciado em Pedagogia pelo Centro Universitário FAVENE, ele é especialista em Matemática Financeira e Estatística pela Universidade Cândido Mendes, mestre em Ciência da Educação pela Universidade del Sur, e que foi revalidado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é doutorando também em Ciências da Educação pela Universidade Interamericana e líder do GEG, o Grupo de Educadores do Google de Camaçari, professor da Rede Pública de Ensino também de Camaçari. Ambos sejam bem-vindos, estejam conosco nesse processo, nesse momento, e muito obrigado pelo convite, vocês que disponibilizaram aí parte da sua agenda para estar conosco nesse processo. Então, Marcela, vou passar a palavra para você, dê o seu saludo, seu bem-vindo aos nossos colegas, e fique à vontade. Gente, anote aí as suas perguntinhas, coloque aí no chat, que depois nossos colegas vão desmistificar tudo aquilo que eles vão passar para nós hoje, tá bom? Um abraço, gente, fique à vontade, Marcela, e até mais. Bem, boa tarde, professores e servidores. Eu quero primeiro agradecer o convite da Adriana. Nós nos conhecemos aí pelos grupos de WhatsApp da vida, que é uma delícia, né? Essas barreiras que a internet vem rompendo. E eu
coloquei um convite lá, que eu procurava alguém para participar de uma aula ao vivo no meu canal do YouTube, da região Nordeste, ela topou, e desde então a gente tem trocado figurinhas aí virtualmente. Então, muito obrigada, gente, pelo convite. Eu vou conversar com vocês hoje sobre a produção de vídeos. Então, eu preparei alguns slides. Já está aparecendo aí? Já. Eu preparei alguns slides que eu vou fazer uma demonstração, e nessa minha fala, eu vou passar por alguns aspectos muito importantes na produção de vídeos educativos. Mesmo servidores, quando você grava, né, um vídeo explicativo ou um vídeo tutorial, você tem a intenção de educar e ensinar, instruir alguém. Então, por si só, esse vídeo também é educativo. Então, vejamos. Eu quero começar falando que quando a gente fala em vídeo educativo, nós temos diversos tipos. E aí eu tirei de uma fonte, de um artigo em inglês, desse que está bem pequenininho aí, Rensch et al. Desculpe se meu inglês não é dos melhores, se não estou falando corretamente. Se os autores aí, por acaso, visualizarem em algum momento, eu já peço desculpas antecipadamente. Então, à sua esquerda, eu coloquei, eu capturei essa foto desse artigo, dos diversos estilos de vídeos que a gente pode produzir na educação. Então, primeiro é o Talking Head, que é o cabeça falante, onde o professor aparece em tela cheia, tá? Depois tem ele ensinando alguma coisa no auditório ou numa sala de aula presencial, que não é o caso nesse momento devido à pandemia. O terceiro é o Picture in Picture, são aqueles tipos de vídeo onde o professor aparece no canto da tela e ele apoia a sua fala com slides, que é o que eu estou fazendo com vocês nesse momento. O quarto é a apresentação de slides apenas com voz do professor, ele não aparece. Também tem tipos de vídeos onde só aparece o professor desenhando alguma coisa. Tem as animações, tem vídeos feitos em locações externas, né? Você escolhe um lugar externo para gravar. Tem os vídeos que é feito com chroma key, então você grava com um fundo verde ou azul, e depois, durante a etapa de pós-produção, você insere esse apresentador em um cenário. E o último deles é a entrevista. Eu comecei falando sobre esses padrões de design de vídeo, porque eles são fundamentais quando você vai planejar seu vídeo. Porque quando eu falo em vídeo educativo, peraí, gente, que pulei aqui. Eu preciso lembrar que qualquer vídeo, seja um vídeo de marketing, seja um vídeo de divulgação, seja um vídeo educativo, ele passa por 3 etapas, que é a pré, a produção, a pós-produção. E a ênfase do meu trabalho realmente é o desenvolvimento de competências digitais, e nós precisamos caminhar bastante no desenvolvimento dessas competências, e em cada fase da produção de vídeo, a gente precisa dominar algumas técnicas. É óbvio que eu não vou falar de todas, porque é impossível no tempo que eu tenho, mas eu vou passar pela maioria delas. Então, só para quem não está acostumado com essa linguagem, né, da comunicação, dessas fases aí, nos meus cursos eu sempre faço uma metáfora, que imagine que você vai fazer uma festa e toda a etapa de planejamento dessa festa refere-se à pré-produção, né? Você organiza a lista, organiza material, enfim, você planeja a festa. É a pré-festa, né? E depois você tem a festa. Você vai lá e acontece a festa. E sempre em festas, né, tem aquela bagunça onde você vai limpar, organizar a bagunça que ficou a tua casa, o local onde você fez. Então, na criação de vídeo, nós também passamos por essas 3 etapas. Vamos lá. Então, começando a falar da pré-produção, a gente precisa lembrar que um vídeo, na pré-produção, você precisa passar por essas etapas. E eu vou falar muito rapidamente aqui sobre esses 5 itens da pré-produção. Eu escolhi me alongar mais na pré-produção, porque quanto melhor você planejar o seu vídeo,
menos trabalho você tem lá na frente que é a pós-produção. Tá? Então, essa etapa aqui é fundamental. Bem, para você definir o tema, você precisa se perguntar se o conteúdo que você vai tratar no seu vídeo vai agregar valor de alguma forma para o seu público. Tá? Então, você precisa escolher esse tema com muito cuidado. Não é qualquer vídeo que dá, desculpa, não é qualquer assunto que dá para fazer no vídeo, como as pessoas pensam por aí. Então, assim, você precisa pensar com muito cuidado qual é o tema do seu vídeo, e é claro que isso vai estar de acordo com o público que você vai fazer. Bem, tudo tem um objetivo nessa vida, um vídeo também não pode fugir disso, ele precisa estar muito claro na tua cabeça, sempre associado a um verbo de ação, ensinar, promover, divulgar, né? Quem é da área aí de pedagogia sabe bem do que eu estou dizendo, e você precisa se perguntar quais habilidades que você quer desenvolver a partir de seu vídeo. Então, você escolhe o tema e, em seguida, você pensa, bem, com esse vídeo eu vou fazer o quê? E para professores, eu já deixo a dica aí para você olhar esse objetivo sempre no seu plano de curso. Bem, esses dois outros autores que eu coloco aí, que eu não vou nem arriscar falar o nome deles, a gente precisa, eles citaram nesse artigo, porque se eu quero atingir alguma coisa, né, que essa é a ênfase de um objetivo, eu preciso passar por algumas etapas. E a gente, na educação, a gente nós somos ainda muito reféns de uma pedagogia transmissiva, e a gente fala muito, né? Então, a gente diz, e fala. E aí eles fizeram essa síntese que eu considerei muito interessante, e eu transformei essa síntese nesse infográfico que eu mostro aí na tela, porque além de dizer, a gente precisa fazer o ver, a gente precisa fazer com que o nosso público, seja eles alunos ou não, visualizem aquilo que eu quero dizer. E para isso tem aí inúmeros recursos digitais que podem nos ajudar nesse sentido, como, por exemplo, a simulação, colocar os alunos para colocar a mão na massa, né? Pela reunião que nós fizemos hoje de manhã, vocês verão isso no módulo 3 desse curso, que é muito interessante. Realmente, a gente precisa sair de uma postura passiva para começar a desenvolver esse papel mais ativo na nossa aprendizagem. E que também tem a ver com fazer, né? Então, eu visualizo, eu faço, e além disso, eu digo alguma coisa para o meu público, eu quero que ele veja, mas que ele veja além do óbvio, né? Porque às vezes a gente acha que o que a gente está falando está claro, mas nem sempre. Eu preciso permitir que o aluno faça alguma coisa e também se envolva. E esse envolvimento, ele está muito relacionado às reações emocionais que eu quero produzir no meu público. Tá? Então, veja bem que não é tão simples assim como só apertar o REC. Bem, uma outra etapa é o roteiro, que o nosso maior desafio atual, né, nós vivemos numa sociedade de muitos estímulos, é sempre prender a atenção, porque no final das contas, o que a gente quer? Nós queremos, se a gente produz um vídeo, nós queremos falar alguma coisa, nós queremos transmitir uma mensagem. Essa mensagem precisa ser compreendida. Para que essa mensagem seja compreendida, esse vídeo precisa despertar interesse e, além de despertar interesse, você precisa fazer com que seu público mantenha a atenção no seu vídeo. E, para isso, o roteiro nos ajuda muito. Porque aqui tem diversos estilos de roteiro. Por uma questão de tempo, eu não vou falar de cada um, mas eu deixo aqui no final o meu endereço de um blog, que tem um artigo lá que eu esmiuço mais um pouco os tipos de roteiro, os critérios para você escolher cada tipo de roteiro, tá? Que, na verdade, é um texto. Você vai fazer um texto com começo, meio e fim, que é o que eu indico para quem está começando. Existem diversos tipos de roteiro. Quem já está mais acostumado não produz esse texto, mas é claro que faz tipo Dália, sabe, que é só tópicos, mas isso exige um domínio do assunto e exige também que a pessoa já tenha uma desenvoltura muito grande em relação às câmeras. Então, quem está começando, eu sempre sugiro fazer um texto mesmo, com começo, meio e fim. E depois que você termina o seu roteiro, é muito importante você depurar, você analisar se esse roteiro está coerente com aquilo que você quer,
ou seja, com o seu objetivo, se você vai realmente conseguir engajar, já utilizando aí uma linguagem muito moderna, né, principalmente do marketing, o seu público, tá? Então, lá no meu blog também eu até deixo uma planilha com alguns critérios para você analisar o seu roteiro. Bem, também você precisa escolher o seu cenário, tá? Esse cenário, ele precisa estar coeso com a mensagem do seu público, que você quer transmitir para o seu público, tá? Não dá para gravar vídeo com qualquer cenário de fundo. E isso é um problema, né? Porque estamos todos dentro de casa. E aí, de repente, o Porchat passou por isso essa semana passada. Ele estava numa live com o Guilherme Boulos e, de repente, a mulher passou enrolada na toalha atrás do Porchat, né? Ele é comediante, ele fez graça disso tudo, mas nós, como profissionais da educação, não podemos nos dar esse luxo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado aí onde nós vamos gravar. E uma dica que eu deixo é sempre opte por fundos neutros, tá? Nada de ficar enchendo muita linguiça aí, porque as pessoas gostam de encher, mas a gente precisa pensar que é um assunto para um outro momento, mas a gente precisa pensar, assim, que dependendo do nível do seu público, qualquer coisa pode ser motivo de distração. Então, por isso que é uma boa sempre optar por fundos neutros. Bem, você precisa definir qual é o equipamento, e é claro que esse equipamento vai estar muito atrelado ao tipo de vídeo que você vai fazer. Então, se você vai fazer um vídeo onde você não vai aparecer, que é o estilo lá, voz e slides, que eu comecei falando sobre esse tipo de vídeo, né? Você não vai precisar de um equipamento, na verdade, você vai ficar só precisar de um software que captura a tua tela, como o Loom, por exemplo. Diversos editores de vídeos aí fazem só a captura e lá você configura para que você não apareça. Mas se você vai aparecer, né, você precisa conhecer muito bem a configuração, seja do seu celular ou do seu notebook, tá? Então, porque se você vai capturar a sua imagem através de um vídeo do estilo Picture in Picture, que você aparece no cantinho, que é o mais comum, que, né, os professores gostam muito desse estilo, você precisa pensar bem e definir bem qual é a resolução da sua webcam. Tá? Então, tomar muito cuidado e ver se a sua webcam ela tem uma resolução boa para que você não tenha problema. O ideal, né, dá mais trabalho, claro, mas o ideal, que eu deixo como dica também, é você gravar no seu celular e inserir esse arquivo no computador. Dá mais trabalho, óbvio, mas a resolução do seu vídeo vai ficar melhor, porque a maioria das câmeras dos celulares são bem melhores do que as webcams, tá? Então, é claro que depende, né, gente? Depende de cada equipamento, e é por isso que eu coloquei aí, conheça a configuração do seu equipamento. Então, você precisa ir lá e ver qual é a resolução que seu equipamento está salvando, você precisa fazer um teste, se você vai capturar, fez uns slides e capturou a sua imagem no cantinho da tela, se você aumentar muito durante a pós-produção, pode comprometer a qualidade da imagem. Então, sempre fique atento a isso aí, a qualidade dessa imagem. E se você for usar o celular, limpe a lente, porque só a limpeza já resolve muita coisa. Às vezes a gente grava, não fica com uma boa qualidade, porque, na verdade, estava suja a câmera. Bem, depois que você... e outra coisa, né? Que se você, na pré-produção, se você escolheu o vídeo no estilo slides, voz e slides, ou a sua imagem aparecendo, que é o Picture in Picture, você precisa pensar que nessa fase da pré-produção, você também precisa pensar nos seus slides, tá? Então, lá no seu roteiro, você já vai pensar quais são os conteúdos visuais que você vai inserir, porque, principalmente para quem opta pelo vídeo em que você não aparece, em que você aparece só a voz. A qualidade do seu slide, nesse caso, tem que ser impecável, porque você precisa compensar, de alguma forma, a falta da sua imagem. Porque, segundo pesquisas, o que vai fazer a conexão entre o apresentador e o público é a imagem do professor. Ainda mais nós, agora em fase de pandemia, que estamos distantes. No caso de vocês, é um curso específico para educação à distância, então vocês precisam se conectar com o público, e essa conexão vai acontecer através da sua imagem.
Então, você precisa prestar bem atenção na qualidade desses slides que você está fazendo. Mas isso só a questão de slides também daria uma outra live. Bem, quando você chega na produção de vídeo, no que se refere à gravação, você precisa pensar em algumas coisas. E eu trouxe uma síntese aqui também. A questão do enquadramento, tá? Então, você precisa olhar... e tem uma regra que chama a regra dos 3/3. Você não pode fazer nada... Ó, se eu mexo aqui no meu celular, ó, vocês vão esconder e não estão me vendo, provavelmente. Mas eu preciso saber qual é a posição que eu estou aparecendo. Eu até trouxe aqui, ó. Sempre tem que ter um espaço aqui acima de mim, tá? Um espaço à minha direita e um espaço à minha esquerda. Então, isso que eu vou fazer agora, que eu estou fazendo, que eu estou me mexendo com vocês, é o que eu preciso fazer antes de apertar o REC. Eu preciso fazer o meu enquadramento, tá? O ideal também é não aparecer, tá vendo? Isso aqui, ó, é uma bobagem, né? Mas para a audiência, em que eu tenho que ficar conquistando a atenção e prendendo a atenção, só isso aqui pode já fazer com que a pessoa se perca e fique prestando atenção no interruptor. Então, se fosse realmente um vídeo gravando, o ideal seria isso aqui, ó. Eu já arrumei o enquadramento, não apareceu a luminária, só eu venho, eu me ajeito tudo aqui, e aí sim, depois que eu me ajeitei, eu também preciso olhar a iluminação, tá? E aqui, essa questão da iluminação é uma coisa muito séria, porque o ideal, a melhor luz é a natural, né? Então, eu sempre recomendo que a pessoa grave de frente para a janela, e veja qual é o melhor horário do dia da tua casa, em que aquela janela vai receber a luz do sol, você fica de frente, um fundo neutro, e você grava. Só que nem sempre é possível. Por exemplo, agora eu estou usando uma iluminação artificial, que é esse... Dá licença, gente. Que é esse ring light aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, por quê? Eu liguei esse ring light, porque eu sabia que essa aula vai terminar um pouco mais tarde. Nós estamos no final da tarde, agora eu já vou ter que me ajeitar tudo aqui. De novo, eu já sabia, então eu já deixei ligado, mas olha para vocês verem a diferença. Eu vou desligar meu ring light. A minha imagem já ficou um pouco mais escura, né? Então eu já deixei ligado porque eu sabia que eu poderia esquecer no meio da aula. Então eu já começo ligando. Uma outra coisa muito importante que as pessoas esquecem é a questão da estabilização da imagem. Se você está falando de vídeo e é um vídeo, você tem que lembrar que tudo que você fizer nesse vídeo, ele está relacionado ao seu profissionalismo. Então, a mensagem que você quer passar, ela está intimamente relacionada também à qualidade desse vídeo, e é por isso que eu estou passando aqui por algumas técnicas que você precisa ficar atento. Então, as pessoas pegam o celular e elas pedem, né? Geralmente, as pessoas mais velhas falam assim pro filho, né? Ah, grava aí a minha imagem. Aí o filho vai, né? Pega o celular e começa a gravar e treme, e no resultado final não fica bom. Fica aquela captura tremida. Então, uma dica que eu deixo para estabilizar, um tripé. Se você não tem tripé, faz uma pilha de livros. Agora, se não tem jeito de deixar, você precisa fazer uma aula demonstrativa em que você vai gravar essa demonstração. Então, você pega seu cotovelo e prende ele na costela para você servir os seus dois cotovelos de suporte. E você prende o celular e segura assim com as duas mãos, e assim você grava. E tentar, assim, e tomar cuidado também para não ficar tendo respirações rápidas, porque até isso vai mexer. Parece bobagem, mas realmente faz muita diferença quando você começa a se preocupar com esses pequenos detalhes. Uma outra coisa é a posição diante da câmera, né, que está relacionada ao enquadramento, mas também você sempre tem que falar olhando para a câmera, sempre. Tá, olha, agora eu estou falando olhando para a câmera. Aí, se eu abaixo, ó, eu estou olhando para baixo. Eu olhei agora para a direita para eu ver o que está colocando no chat. E depois, isso
numa aula ao vivo, não tem como você não controlar, né, gente? Porque, assim, tô vendo aqui o pessoal, alguns comentários, e agora eu tive que mexer de novo para mexer no meu ring light e tudo mais. Mas numa aula gravada, não dá para esse tipo de coisa, você precisa fazer realmente olhando para a câmera. E eu também falei anteriormente a questão da resolução. Então, você precisa sempre pensar para onde que você vai gravar, onde que você grava esse vídeo, né? Para qual lugar? No caso de vocês estão fazendo um curso para usar o Moodle. E eu não sei se vocês têm servidor de vídeos ou vocês usam como o YouTube. Depois vocês me esclareçam aí, por favor. Mas vou pegar o exemplo do YouTube. Se você for fazer para o YouTube, a resolução mínima é a HD, né? Que é a 1980 por 720. A Full HD também é interessante, mas, por exemplo, já se você vai fazer um vídeo só para publicar no Instagram, o IGTV não aceita Full HD. Se você vai fazer um feed só para publicar nos stories, a resolução é outra e o formato é outro também, então você já vai fazer em pé. Então, são esses detalhezinhos pequenos, mas são importantes, porque você precisa ver aonde que você vai divulgar e onde que você vai publicar esse vídeo. E isso também está atrelado com a resolução e com o formato final, tá? Sempre opte também pelo formato MP4, que é um bom formato, vai ficar um vídeo de qualidade. Bem, na produção... e outra coisa muito interessante também, a hora que você estiver produzindo, é você começar sorrindo e terminar sorrindo. Começa sorrindo, aí dá uma pausa assim de uns 5 segundos. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Marcela Damares e na aula de hoje, aí para você começa. Terminou, falou. Depois que você terminou de falar, você dá um sorriso e só depois que você aperta o stop. Tá? Independente de onde você está capturando essa tela. Eu vi aqui rapidamente o pessoal falando sobre o OCAM, já acabei de ver aqui o Active Presenter, inclusive é o programa que eu tenho ensinado nos meus cursos, o pessoal tem gostado bastante, porque é um programa bem completo, que é essas falhas, né, você corrige lá na pós-produção. Léo, como eu estou de tempo, só para me organizar, que eu me perdi, eu ia anotar o cronômetro aqui, uso o YouTube mesmo. Tá, então... Quanto tempo eu tenho? Mais? Só para ver se eu fico mais um pouco aqui ou se eu vou para adiante. Gente, eu tô só... Vou pegar aqui, o Leonardo falou assim, a produção de vídeo não é algo restrito à educação à distância. Não é mesmo. E aí vai depender muito do tipo de atividade que você desenvolve. É que, na verdade, o vídeo... Ele tomou uma febre, né? Então, a gente que está nessa questão de mediação de tecnologias já há algum tempo, a gente percebe que é feita por fases, né? Tem diversas fases. Então, teve a fase do Orkut, teve a fase do Facebook, teve a fase só das fotos no Instagram, a educação à distância também. Quando eu comecei, para vocês terem uma ideia, eu comecei a usar na educação à distância o Teleduc, o famoso Teleduc. Aí, só depois que eu comecei a ir para o Moodle. E o Moodle, para mim, é o ambiente virtual mais completo que tem. Eu sou fã do Moodle, mas as pessoas agora na educação remota estão usando demais o Google Sala de Aula, né? Mas voltando à questão do vídeo, vocês estão falando aí de software, né? Que é o que o pessoal está comentando. Software, gente, é o seguinte, tem diversos tipos, né? Vocês estão falando de vários, tem o OCAM, tem o Loom, tem o Active, tem o Camtasia, tem o Movave, tem vários, mas você vai usar esse software aonde? Lá na pós-produção. E tem uma máxima que eu sempre falo nos meus cursos também, que eu trouxe para cá, falando assim, o trabalho não acaba quando termina. Porque as pessoas têm tendência de achar que ela apertou o REC, terminou de falar o assunto, seja qual seja, né? Independente do assunto, seja um vídeo tutorial que um servidor fez para fazer alguma instrução a respeito do trabalho dele, seja um vídeo que o professor fez demonstrativo utilizando slides, ou seja uma captura de tela, enfim. O fato
é que é necessário tomar cuidado na pós-produção. A pós-produção, ela também passa por diversas fases. E você pode dizer que é a questão da edição, né? Por isso que eu dei o exemplo da festa, né? Quando você arruma a faxina. Porque quando você gravou ou produziu os seus slides, você estava na fase da produção. Depois, na pós-produção, você vai abrir o seu editor de vídeo, independente de qual seja, e vai editar. E essa edição, por isso eu digo, o trabalho não acaba quando termina. Ela que vai dar qualidade ou não para os seus vídeos. É uma etapa que eu percebo que as pessoas estão deixando muito a desejar, em minha opinião. Porque a gente precisa encontrar um meio termo. E aí, infelizmente, não vai dar tempo, mas é interessante a gente começar a discutir também que se a gente está falando de vídeo, a gente está falando que as pessoas estão percebendo e recebendo esse estímulo de alguma forma. Então, eu preciso tomar cuidado e buscar um pouco lá na teoria da percepção ou na aprendizagem multimídia, na teoria da aprendizagem multimídia, alguma fundamentação teórica para eu tomar cuidado com esses excessos. Por exemplo, o InShot, que é um aplicativo que dá para você editar, o Viva Vídeo, que também é um outro aplicativo que você vai editar, mas eu percebo que às vezes a pessoa vai lá, ela fica muito preocupada em editar, ela corta às vezes ou não, né? E ela esquece ou ela insere muitas animações, deixando um vídeo muito carregado, ou ela esquece de tirar a marca d'água. Então, escolham, a dica que eu deixo também, escolham um software em que seja fácil para você se apropriar dos recursos, mas essa apropriação, ela vai demandar tempo. Então, assim, as coisas vão... A primeira vez que você abrir esse software, seja ele qual for, vai ficar estranho, você vai quebrar a cabeça, né? Ai, como faço isso? Meu Deus do céu, que difícil. Mas aos poucos, né, quando você toma a iniciativa, não, eu vou realmente aprender, eu quero editar, né, porque tem pessoas que pagam para editar, mas enfim, se você quer realmente aprender, você tem que apropriar dos recursos e fuçar, e fuçar, e fuçar, e fuçar. E uma coisa muito importante é você perceber se esse aplicativo que você escolheu para editar seu vídeo permite que você tire a marca d'água. Porque nós estamos falando de retenção de informação. E se nós estamos vivendo numa sociedade onde a gente tem que disputar a atenção, né, o tempo inteiro, qualquer elemento a mais no seu vídeo, ele pode comprometer essa qualidade. E a marca d'água é um deles. Porque os softwares, ele faz... E aí, o que acontece? Em vez da gente ficar prestando atenção na mensagem, a gente vai ficar prestando atenção na marca d'água. A marca d'água, para ser inserida, ela precisa ser uma coisa suave, bem pequena, né? Não é uma coisa assim para chamar atenção. E esses softwares, geralmente, eles não deixam nem você editar o tamanho dessa marca d'água. Eles deixam uma marca d'água bem visível para chamar atenção, para divulgar o produto dele. É uma troca aí, né? Ele deixa você usar o aplicativo gratuitamente, mas em troca ele não deixa você tirar a marca d'água. Então, o que eu recomendo é que você escolha um software que permita que você retire, porque senão você vai comprometer demais a qualidade do seu vídeo. E outra coisa, toma muito, mas muito cuidado com excesso de animações, né? Então, as pessoas vão lá e tem diversos efeitos e na fonte, para inserir imagem, para fazer transição, e é gostoso mesmo, eu entendo que é uma delícia, eu me divirto muito fazendo tudo isso, porém, eu sempre tenho que lembrar do meu objetivo. Aí eu volto lá de novo na fase da pré-produção. Meu objetivo com esse vídeo né? E muitos aqui são professores, outros não. Você precisa sempre voltar lá qual que é a sua intenção. Depois que você volta na sua intenção, é preciso, na pós-produção, depois que você exportou ou renderizou,
que você deixa ele pronto, você precisa rever, né? Passar por um processo de revisão do seu vídeo. E isso a gente faz com tela cheia. É preciso olhar esse vídeo. E outra coisa, com um fone de ouvido, né? Põe o fone de ouvido para você ouvir os ruídos, porque eu nem falei aqui do áudio, que é uma outra coisa muito importante também, que a gente precisa prestar bastante atenção, para que você escute e veja se essa pós-produção está adequada. Porque na pós-produção você vai cortar os excessos, você vai inserir legenda, você pode inserir uma música de fundo, primeiro você começa selecionando as partes, porque a gente erra, né? Normal, a gente erra, e aí às vezes você, alô, olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Ela passou um mosquito aqui, o meu gato, às vezes meu gato invade meu estúdio de gravação aqui, e entrou, né? Então começo de novo. Boa tarde, respiro, bebo uma água, começo de novo. E esses cortes é na pós-produção que eu vou tirar. Então, esses excessos. Essas pausas prolongadas, eu não posso deixar uma pausa muito prolongada, mas eu também não posso deixar uma coisa muito junta. Entre uma fala e outra, eu preciso da pausa, porque essa pausa é importante, ela é necessária para que minha audiência compreenda o que eu estou dizendo. Por outro lado, eu também não posso falar assim, olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcela. Você tem que trazer paixão, você tem que trazer vivacidade para o seu vídeo, tá? Você tem que realmente trazer tudo que você tem de bom aí internamente para que você desperte o interesse da sua audiência. Deixa eu voltar aqui. É verdade, ver o vídeo depois editado é muito importante. É muito importante e é trabalhoso, e geralmente as pessoas esquecem desse detalhe, porque dá trabalho realmente. Produzir um vídeo não é só apertar o REC, como as pessoas acham. E uma outra coisa, se você estiver fazendo um vídeo, umas dicas, né? Eu comecei a gravar vídeos, quando eu comecei já um tempinho bom, eu tinha muita insegurança, e é normal, essa insegurança todo mundo passa, né? Só as pessoas que são bem destravadas e que não tem, porque aí depende muito de aspectos emocionais de cada um, né, gente? Tem gente que, tudo bem, aperta o REC e vai embora, né? E tem pessoas que já têm um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque é em frente à câmera que você se vê. Tudo ali, né? O que você sabe, todas as suas potencialidades, mas todos os seus defeitos vêm à mostra. O então, né? O meu então, o né, o mexer com as mãos. Eu falo com as mãos o tempo inteiro. Mas numa gravação de vídeo eu preciso tomar muito cuidado, porque qualquer movimento brusco compromete a qualidade de vídeo também. Fica, sabe? Você sempre vai ficar assim, aquela imagem destoando, assim, fica aquela parecendo fantasminha. Por quê? Porque o meu movimento é mais rápido que a captura da tela, então eu preciso tomar cuidado com isso também. Mas quando eu comecei, eu fiz um trabalho interno gigantesco comigo. Porque, como eu falei, quando eu comecei na educação à distância, não era vídeo, era texto. Eu fui do começo da educação à distância de texto. Era texto. E as videoaulas que existiam eram muito poucas e muito ruinzinhas, por sinal, né? Mas, enfim. E era só feita em estúdios de gravação, não tinha também a popularização que tem hoje, né? Porque hoje em dia qualquer pessoa consegue gravar um vídeo com um pouquinho de qualidade e dominando um pouquinho das técnicas. O que eu fazia? Eu fazia um roteiro, aí eu colava esse roteiro na minha frente, no tripé que eu tinha, eu apertava o REC, gravava. Olá, vou falar com vocês, e papapá, e falava. Aí esquece, né? Normal, a gente esquece. E a gente esquece, aí eu ia lá, olhava no roteiro. E esse olhar no roteiro, a gente corta na pós-produção. E a verdade é que isso também dá trabalho, né? Então, essa desenvoltura em frente às câmeras é com o tempo. Quanto mais vídeos você gravar, mais desenvoltura você vai desenvolver. A verdade é essa. Chega uma hora que você, hoje em dia, olha só, gente, é dica de uma pessoa que começou com um roteiro colado em frente e parava e olhava. Hoje em dia eu falo, eu vou fazer um vídeo sobre, sei lá, sobre o Google Meet. Eu quero falar o quê? Aí eu ponho lá os tópicos, vou para frente da câmera e gravo. Eu não fico
pensando muito, mas eu já atingi esse nível. E com a pessoa, com o tempo, ela consegue. Porque, na verdade, o desafio maior é vencer o bloqueio, o medo, a vergonha. Porque não é só medo, né? Tem a insegurança, a vergonha de aparecer. E assim, gente, eu falo também para os meus alunos sempre nos meus cursos. O seguinte, a fase da pós-produção é trabalhosa, mas faça dela um divertimento. Você dá risada, eu dou risada, entendeu? Eu começo a falar, às vezes é meu gato que aparece e começa a miar junto. E aí, não dá. E tem o ideal seria que eu conseguisse ter um estúdio de gravação na minha casa, fechar tudo e fazer, mas a gente não tem. Essa não é a realidade nossa, principalmente em fase de pandemia, que está todo mundo dentro de casa, né? Então, é o seguinte, se eu consigo, se eu tenho prazo para entregar, o que eu faço? Eu levanto 5 horas da manhã, que a casa está super silenciosa, e vou e gravo meu vídeo, que eu sei que eu não vou ter barulho nenhum, não vou ter gato, não vou ter ninguém me atrapalhando. Pronto, já resolvo. Outra coisa, se a gente está muito cansado, não é ideal também gravar vídeos, porque mais erros acontecem, né? É normal, você vai errar, você vai se atropelar, você vai se perder, e isso vai te dar mais trabalho na pós-produção. E outra coisa, errou, deleta e começa de novo, não tenta consertar. Eu tô falando que eu fazia muito isso no começo. Já aconteceu de eu ficar uma hora assim, editando um vídeo e editando, e quando eu terminei, que eu vi o resultado final, que sentar e chorar, porque deram 3 minutos, e o vídeo não ficou bom, porque ficou cheio de cortes. Então, o ideal tá cansado, não ficou bom? Deleta aquele arquivo e grava de novo. E começa a gravar de novo, porque aí você tem menos trabalho na pós-produção. Porque senão é muito, eu falo assim, que são muitos desequilíbrios cognitivos e emocionais que a gravação de vídeo provoca no indivíduo. Você se vê o tempo inteiro. Está acabando já, Cléo? Já. Mas pode finalizar. Tá, porque olha só, você se vê o tempo inteiro, né? Você está ali, não é ninguém falando, é você falando, né? Você vê seus vícios de linguagem. Porque na sala de aula física, é só os seus alunos que estão te vendo, não tem uma câmera lá. E no vídeo você está se vendo, então isso envolve um trabalho interno também de autoaceitação, tudo bem, eu sou assim, tá tudo certo, não tem problema. E outra coisa muito legal também, que essa dica eu vou finalizar com ela. Se você é muito travado para gravar vídeo, esquece que você está olhando para esse pontinho luminoso em frente ao seu notebook, no caso, que eu estou aqui. Esquece que tem, sei lá, 300 pessoas te assistindo agora e faça de conta que você está conversando. Eu estou fazendo de conta que eu estou numa mesinha de bar que eu estou conversando com o Cléo, entendeu? E tá tudo certo. Ah, tá bom, não dá para fazer assim? Então eu faço de conta que ali diante de mim tem minha turma de alunos. Eu estou lá em frente à minha sala de aula física, porque esse fazer de conta vai te trazer uma naturalidade. É isso, gente. Obrigada. Exatamente. Professora Damaris esteve aqui conosco. É excelente bater um papo sobre isso, por entender como é que funciona todo esse processo de construir, de fazer uma aula nesse momento tão diferente. Não falei, mas vou falar agora, porque senão não fica bem registrado. Professora Marcela Damaris, ela é mestre em educação mediada por tecnologias, especialista em informática educativa e psicopedagogia e graduada em pedagogia. É professora de educação digital desde 2006. Ela faz cursos, palestras, consultoria e é professora de educação básica também desde 1996. Então, gente, essa é a mulher que nós precisamos nos aproximar para que nós possamos tirar várias dúvidas ao longo que a gente vai precisar nesse processo de entender um pouco mais nesse mundo digital, de gravação de vídeo, de professor mostrando a sua cara, aparecendo a sua cara na tela e assim iniciando esse debate. Anotem suas perguntas, professora Marcela Damaris, daqui a pouco ela retorna. Agora nós vamos passar para o professor Edmilson, tá? O professor Edmilson vai falar conosco sobre um tema bem interessante. Ele vai falar sobre a extensão para o Google Forms, que é o Equatio. É assim, professor, que você fala? Equatio. É isso mesmo. Então, professor, a bola está com você. Fique à vontade, converse com os nossos alunos e vamos entender um pouco mais sobre essa questão de como fazer fórmulas matemáticas dentro do Google Forms.
Pronto. Boa noite a todos. Como já me apresentaram, eu sou Edmilson, já tenho um caminhar com uso de tecnologias, e aí eu fui convidado pela equipe IFBA para falar um pouco de Google Forms. O que é o Google Forms ou formulários Google, como alguns chamam? É uma ferramenta que te permite você trabalhar ele em diversos aspectos. Essas ferramentas são utilizadas por diversas pessoas, não só no meio educacional, mas por diversas pessoas. Por exemplo, para uma pesquisa, para você fazer uma pesquisa de opinião, para você fazer uma inscrição. Nesse momento de pandemia, isso foi muito potencializado para atividades, para avaliações, e eu vou mostrar um pouco para vocês como é a construção desse formulário Google. Geralmente, eu costumo iniciar do passo básico de como você acessa o formulário Google. Eu costumo indicar um passo muito simples já dentro do Drive. Dentro do Drive, se você clicar com o seu botão direito, aparece essas opções. Eu acho que eu não compartilhei minha tela com vocês. Espera aí, rapidinho, eu compartilhar minha tela. Desculpe. Pronto. Sinalize aí no chat se vocês já estão vendo minha tela. Eu não tinha compartilhado. Minha tela está ok aí, né? Então, eu costumo dizer que o primeiro passo você pode começar do seu Drive. Dentro do seu Drive... Edmilson, você tem que exibir a sua tela mesmo que você quer compartilhar, tá? Você está exibindo a do estúdio. Ah, tá. Peraí. Pronto. Aí, dentro do próprio Drive, você pode clicar com o botão direito. Você dá um clique com o botão direito, então vai aparecer opções para você inserir um formulário. Aqui, vocês observam, já tem vários formulários. Então, o que é que acontece? Aqui eu botei um modelo de formulário. Nesse formulário, eu posso customizar ele com cabeçalho, como eu coloquei aqui, ó. Você vem aqui, coloca uma imagem para o seu cabeçalho. Geralmente eu oriento, antes de começar o formulário em si, é bom você já ir nas configurações e tornar esse formulário teste. Por quê? Porque quando você inicia, isso aqui está desativado. Então, sem ativar isso aqui, não é um teste. Quando você ativa isso aqui, então você já passa a ter um modelo no formulário Google de teste. E aí você pode, por exemplo, coloquei aqui avaliação, nome do aluno, e também aqui vem a legenda para você inserir questões. É aqui nessa ferramenta. Aqui é para você importar a partir de outros formulários que você já tenha pronto. Você pode trazer questões, certo? Aqui, por exemplo, se eu digitar aqui, apareceu alguns. Eu posso selecionar um desses e trazer questões já desse formulário. Aqui, se eu quiser inserir um título, a questão, trazer uma imagem para a questão, um vídeo, ou dividir isso em sessões. Uma vez que eu tenho isso aqui, por exemplo, se eu quero fazer uma inscrição, eu vou pedir o nome completo, o e-mail, vou pedir um telefone. Edmilson, você já está mostrando a tela, o formulário aberto? Já, ele não está aparecendo aí?
estava travado no seu Google Drive, mostrando os forms. Ah, pronto, peraí. Tá Dá uma olhadinha aí. compartilhando. Deixa eu jogar no Forms. Pronto. Agora está aparecendo Forms. Ainda não. Tu tem que fazer o seguinte, Edmilson. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora tu tá compartilhando a tela inteira. Exatamente. Tem que compartilhar a tela inteira para que fique mais fácil para a gente ver quando abrir um novo menu cascata, uma nova aba, um novo pop-up, para que apareça também, tá bom? Pronto. Então o formulário já está aparecendo, né? Fica à vontade aí. Agora ok. Bom, então, aqui, gente, você abriu o formulário. Se você pode disponibilizar isso aqui, disponibilizou, colocou a foto, a parte aqui no cabeçalho, você pode disponibilizar. O ideal é quando você abrir um formulário, você ir aqui logo nas configurações e transformar esse formulário em teste. Por quê? Aqui na opção teste, que geralmente ele vem desativado. Quando você ativa, então já está na opção teste, ele vai te permitir, se for uma atividade, você já inserir as chaves de resposta. E aqui, por exemplo, se for uma pesquisa que você vai fazer, uma inscrição, você pode botar o e-mail, nome do candidato, telefone. Sempre do lado da questão que você está manuseando, vem uma legenda, que é o quê? Você inserir nova questão, você importar questões a partir de formulário que já exista no seu Drive. Aqui, existe uma série de formulários aqui, ó. Se eu quiser importar questões daqui. Existe também a opção de você trazer foto, trazer vídeo e adicionar a sessão. Quando eu vou fazer uma questão, por exemplo, ele me dá várias opções da questão. Múltipla escolha, geralmente, que é mais utilizada pelos professores, quando só tem uma alternativa correta. Parágrafo, quando é uma questão de escrita mais longa. Uma resposta curta, quando é uma pergunta de resposta breve. Caixa de seleção, que é para o candidato poder marcar mais de uma opção. Lista suspensa, que vai aparecer uma lista para você optar qual você vai assinalar. O upload de arquivos, que, por exemplo, eu posso fazer um teste de matemática e, no final, botar uma questão para o upload, onde eu peço para que os alunos anexem os cálculos. Então, tem essas opções, são as mais utilizadas. Dentro do formulário Google, você pode copiar questões do Word e trazer para aqui. Ele só tem um problema. Do Word, se tiver questões com mapas ou imagem, caracteres especiais, ele não traz a imagem. Por exemplo, eu vou pegar uma questão curta, aqui eu vou mostrar para vocês um enunciado curto que eu vou trazer e colar aí. Ó. Ele trouxe o enunciado tranquilamente, as alternativas também ele traz tranquilamente. Porém, se tiver imagem, aí, ó, como ele já está em teste, eu posso aqui, ó, chave de resposta. Quando eu clico aqui em chave de resposta, eu vou colocar a resposta correta. Então, eu vou dizer que A é a resposta correta. Aqui ele me dá a opção de colocar quantos pontos vale cada questão e eu concluo. Se tiver uma imagem, Edmilson, como é que é feito? Você tem que salvar a imagem no seu computador e aqui você vai inserir. Ó. Quando você clica no símbolo imagem, ele dá a opção de você trazer do computador, tirar uma foto com a câmera, trazer uma imagem que está no link, uma foto, trazer a imagem do Drive, ele dá essas opções. Essa parte que vocês estão vendo aqui em azul, essa é justamente a extensão. Essa extensão é chamada Equatio.
E aí eu usava o Google Forms já há algum tempo, e nesse período de pandemia, uma série de professores de grupos que eu participo começaram a pedir para que eu desenvolvesse um pacote de atividades, tanto do fundamental quanto do médio de matemática, para vender para eles, porque eles não estavam dando conta de fazer tantas atividades. Então, eu comecei a fazer esses pacotes, é tanto que no meu Drive tem todas essas listas de atividades de matemática, e aí eu comecei a estudar o Forms em si, e alguns símbolos matemáticos ele não entra. Por exemplo, se eu quiser digitar aqui 3x elevado à quinta, se está no Word eu copio para aqui, não vai. Então, existe essa extensão chamada Equatio. Essa extensão, você chegou no Google, digitou, já aparece. Quando você instala, ela já vai aparecer do lado do formulário. O que é que faz esse Equatio? Esse Equatio, ele vai te auxiliar tanto na seção de fórmulas, física, química, equações, todo o trâmite, gráficos. Aqui, por exemplo, eu quero inserir um gráfico na questão. Esse gráfico aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui me diz que eu vou colocar gráfico. Essa linguagem de gráfico aqui, eu posso colocar, ó, f de x é igual a x ao quadrado mais 4. Vou botar só x ao quadrado. Então, ele já me fornece o gráfico. Quando eu insiro, ele já vai direto para a questão. Então, dentro da matemática, trabalhando função, eu posso fazer isso como se numa pesquisa que eu estiver fazendo, eu tenho aqui inserir um gráfico próprio. A própria extensão já me permite inserir esse gráfico. Eu posso também trabalhar com fórmulas diversas. O pessoal de engenharia tem algumas fórmulas específicas. Eu posso também, ó, tirar algo que eu já inseri. O pessoal de engenharia tem algo específico, fórmulas específicas, que eu até já trouxe aqui, ó, fórmulas que eu digitei utilizando integrais. Você tem aqui, ó, você tem diversos símbolos. Aqui você vai ter outras opções, inclusive de fórmulas. Aqui, ó, ele já te dá a fórmula pronta, inclusive de limites, de derivada, fórmula de Bhaskara, e você faz as alterações. Essa daqui foi uma até que o professor Cléo me mandou. Essa fórmula aqui, ó, ele dá a opção também, deixa eu inserir essa para vocês verem como fica. Ele manda como imagem e eu vou digitar uma fórmula aqui. Ele vem para a opção, ó, como imagem. Eu quero inserir uma fórmula de Bhaskara, por exemplo. Eu vou apagar isso daqui. E essa parte aqui, ó, gente, ela, se você escrever, ela vai aparecer já cá digitado. Por exemplo, eu quero botar a fórmula de Bhaskara. Vou botar a primeira parte da fórmula de Bhaskara. B ao quadrado menos 4AC. Pronto. Ele já consegue ler, só eu clicar em inserir, que ele já vai para a minha alternativa. Tanto matemáticas, fórmulas matemáticas, como opções de física, por exemplo, ou química. Eu vou pegar aqui uma equação, dizer que você está trabalhando química orgânica, que tem as equações CH2, deixa eu colocar aqui, CH2, aqui eu estou fazendo a mão livre, viu, gente? Mas pode também digitar. CH2, uma ligação dupla, CH,
Adriana, que é de Química, é só uma demonstração. Pessoal de Química, aí é só uma demonstração para vocês verem que é possível fazer fórmulas, equações. Aqui, por exemplo, eu posso colocar uma ramificação. Aqui eu posso voltar, por exemplo, a fórmula. Posso parar aí. Tem fórmulas de física. Eu quero colocar aqui S é igual a SO mais V vezes T. Conjunto com a outra, mas aqui eu posso apagar ela, ó. E fica essa. Essa fórmula que eu também digitei aqui, eu posso mexer aqui, ó. E aqui sai o zero, eu posso colocar o O. Então, tem tudo isso, tem a parte escrita, tem o gráfico, tem uma parte de voz também, que você pode falar para que ele transcreva, mas o aplicativo é em inglês. Aí você vai ter que falar em inglês para que ele consiga transcrever para cá. Então, esse aplicativo ele é muito utilizado. Além de todas essas facilidades, ele tem o após o aluno responder. Quando você faz, aí já voltando para professor, ou até mesmo quando você faz uma pesquisa, ele te dá um relatório dessas respostas. Isso vem em forma de gráfico, você pode fazer isso de maneira bem rápida e prática. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa e depois vai tabular essa pesquisa em gráficos. Então, o Google Forms, ele já te dá isso pronto. Você não tem mais que trabalhar para fazer esses dados, para tabular, para jogar no Excel e depois transformar em esse gráfico. Não, o Google Forms, ele já dá pronto. Eu vou mostrar até para vocês um modelo já de um questionário. Eu vou só voltar aqui para a tela para modificar um formulário já pronto que eu vou mostrar para vocês. Aqui já foi um formulário que eu já passei, foi um questionário de números complexos. Então, o que é que acontece? Aqui ele vem perguntas e respostas. Ele está me dizendo que 16 pessoas responderam. Aqui é o meu limitador. Se eu não quero mais aceitar respostas, eu vou e fecho o tempo aí. Fechei, o aluno não pode mais enviar. Logo abaixo, ele me traz informações significativas. Por exemplo, ele já me dá um resumo aqui, ó, que as perguntas da minha atividade, que os alunos menos acertaram, foi a questão 2 e a questão 4. Então, eu já está me sinalizando que os alunos têm dificuldade nos assuntos vistos nessas duas questões. Eu já posso ter um olhar diferenciado para isso. Ele me diz a quantidade de aluno que fez, por questões, ele já traz o gráfico pronto. Ele está dizendo que 16 pessoas fizeram, 10 acertaram e 2 erraram com alternativas diferentes. Me dá a opção de copiar isso aqui e já botar, por exemplo, numa apresentação. Se eu quero tabular dados a partir do Forms. Aqui ele traz, ó, posso copiar, já vem em verde o que acertou e em cinzas o que errou. Ele me dá a opção também de baixar uma planilha. Aí eu posso baixar uma planilha e quando ele baixa essa planilha, ele me dá tudo especificado. Ou seja, ele vai me dizer o horário que o aluno fez, o que o aluno errou, o que o aluno acertou, e eu posso ter esse acompanhamento de perto para fazer até uma intervenção. Aqui, por exemplo,
ele vem dizendo o horário que o aluno fez, quantas questões o aluno fez, e as respostas que o aluno deu. Ok? Deixa eu parar aqui, voltar para o Forms, que aí tem mais algumas questões que a gente mostra no sentido de dinamizar. Hoje eu faço atividades, lista de questões no Google Forms, de 20 questões, e em meia hora tem uma lista pronta. Eu já tenho uma lista no Word para transcrever para o Google Forms. É muito rápido. Então, tem algumas dicas que você precisa pegar para você conseguir se desenvolver. Edmilson, se você puder agora mostrar do início, porque naquele início não estava mostrando e o áudio ficou ruim. Então, no YouTube, o pessoal tá pedindo para você recomeçar. Aquele iniciozinho que você abre o Forms, tá bom? Pronto. Deixa eu voltar aqui, dividir minha tela com vocês, e aí vocês me sinalizam se não estiver aparecendo. Aqui no Drive, quando eu clico com o botão direito, ele me dá opções aqui ó, do que eu quero. Quando eu vou aqui em mais, ele traz formulário Google. E aí eu crio um formulário novo. Eu acredito que aqui não está alternando a tela, eu vou parar e voltar para ir para o formulário novo que eu abri. Nesse formulário novo, quando ele abre, ele vem esse modelo. Esse é o modelo que vem. Então, aqui você pode customizar, inserindo uma imagem, ele já fornece alguns temas, ou você pode trazer uma imagem do seu computador. Eu inseri uma imagem de cabeçalho. Aqui já vem para você adicionar perguntas. Geralmente, se for uma pesquisa, os dados vão mudar de acordo com a intencionalidade. Se for uma pesquisa, geralmente você começa com nome, e-mail, telefone. Se for uma avaliação de atividade, você vai colocar nome, e-mail. E aqui a legenda, você vai adicionando para colocar questões. Para colocar questões, aqui tem uma legenda. Colocar questões. Aqui é para importar, vamos dizer, como eu já tenho vários formulários, eu quero pegar uma questão de cada formulário. Eu vou aqui e faço a importação. Aqui é para inserir um título acima da questão, às vezes você quer colocar um texto, e embaixo, na questão, fazer a pergunta, você pode fazer isso. Para inserir imagem, tem essa opção aqui, também tem a opção na própria questão, ela traz a opção. Cada alternativa também traz. Aqui você vai controlar o tipo de questão que você quer, se é uma resposta curta, se é uma resposta mais longa, no formato de parágrafo. Caixa de seleção, que aí permite, quando for responder, marcar mais de uma. O upload de arquivo, que permite, quando a pessoa estiver respondendo, carregar um arquivo. E tem a opção de data e horário. Você pode inserir um vídeo, dividir esses formulários, essa atividade em sessão. Você pode colocar questão 1 e 2 na sessão 1, 3 e 4, sessão 2. E aí ele vai passando por etapa. Ele não vê o questionário de vez. Ele faz a etapa 1, vai para a etapa 2. E aqui é a extensão chamada Equatio, que você digita no Google, Equatio já aparece, você instalando já aparece aqui no Forms. Aí vai dar a opção de você inserir símbolos matemáticos, fórmulas, equações químicas. Por exemplo, o CH2 não é igual no nosso Word, que a gente tem um botão lá de subscrito e subscrito. Então, aqui, CH2. Ele já leu aí, ó, CH2, ó. Novamente. Pronto. Eu posso inserir isso. Tudo que eu escrevo aqui,
o Google, o Equatio, insere como imagem. Observe que está aí, ó, como imagem. Se eu quero inserir uma fórmula de física, vou botar isso aqui como um delta, vamos ver como ele lê. Leu como A, e eu posso apagar. E aí, ó, delta igual a delta S sobre delta T. Delta I, deixa eu apagar. Pronto. Aí ele aparece. Aqui eu esqueci do V, então eu posso digitar aqui também, delta V, e aí inserir. Ele permite você inserir frações, permite você inserir, deixa eu colocar aqui rapidinho, fórmulas com limites, derivadas. Quando você vem nessa parte aqui, ó, ele te dá símbolos, fração, letras do alfabeto grego. Aqui nessa outra parte, ele te dá opções para matrizes, te dá também, mais aqui adiante, fórmulas já prontas de limites. Por exemplo, aqui, ó, uma fórmula envolvendo limites. Aí, aqui você tem número no lugar da fórmula. Você pode apagar, colocar os números, entendeu? Aqui, quando H tende a 6 ao invés de 8. Então, ele dá essa gama de opções, que geralmente no Word ele tem a opção de inserir equação. Aqui, esse Equatio faz essa função e faz muito bem. E aí, eu não vim aqui nas configurações, ó, que é sempre importante você vir nas configurações primeiro e habilitar essa função teste. Por que habilitar essa função teste? Porque antes, se eu não habilitar essa função teste, não aparece aqui a opção chave de resposta, para eu já deixar a chave para uma autocorreção. Quando aqui nas configurações eu habilito essa função, colocar, habilitar como teste, ele já vai aparecer a opção, aqui, ó, chave de resposta. Eu vou dizer qual alternativa está correta. Marco aí. Quando o aluno responde, ele já faz essa autocorreção, porque ele já tem qual é a resposta correta. E, por exemplo, quero enviar esse formulário para alguém responder. Aqui na opção enviar, que tem logo em cima, ele dá a opção de você enviar para alguém por e-mail, gerar o link, copiar esse link e mandar para alguém, e ele dá a opção também de você adicionar colaboradores. Eu posso, embaixo, aqui, ó, adicionar pessoas para construir esse Forms comigo. Só eu digitar o e-mail e aí a pessoa recebe a solicitação. Certo? Deixa eu voltar para a tela inicial, para a minha apresentação, que eu não li o chat. Fiquem atentos, sim, a função correção automática. Tem que colocar na função teste, senão não tem essa correção automática. E para ele fazer essa correção automática, primeiro você tem que colocar o gabarito, a chamada chave de resposta. No momento que você bota a chave de resposta, ele te dá a opção também de você colocar pontuação na questão. E aí eu tive alguns professores fizeram a consulta, Edmilson, eu quero colocar questões valendo 2 décimos, meio ponto. Como é que eu faço? Ele não aceita, ele só aceita números naturais. Então, por exemplo, tinha uma professora que tinha uma lista com 10 questões valendo 2 pontos, 2 décimos cada um. Então, eu orientei ela, coloca todas valendo 2 pontos, vai dar 20, e aí depois você divide isso por 10. Se você tem lá 18 pontos, você sabe que o aluno acertou 1,8. Se você tem 14 pontos, sabe que o aluno acertou 1,4. Pessoal, como é que eu estou de tempo? Edmilson, tu tem ainda mais 5 minutos para finalizar a tua fala. Pronto. Aí a gente...
Então, assim, eu não consegui acompanhar no chat, porque eu compartilhei a tela, mas no final eu posso também mostrar outras coisas. Tem a opção matrizes, ele é muito completo, gente. O Forms em si é muito bom para você usar no seu dia a dia. Por exemplo, eu não sou professor, mas estou na função administrativa. Eu quero coletar dados da minha equipe de trabalho. Eu faço um formulário e envio. Eu quero ter um setor aí com 50 pessoas, quero saber o mês que cada um quer para as férias. Eu digito lá nome, questão 2, setor, questão 3, mês de férias, e boto de janeiro a agosto, de janeiro a dezembro, e a pessoa vai escolher. No universo educativo, você pode utilizar para questões, para atividades, você pode utilizar para avaliações. E a parte boa é, aquele tempo que eu ia perder corrigindo tudo manualmente, eu posso me debruçar para analisar os dados, os gráficos que o Google Forms me fornece. Dessa atividade que eu passei, quais foram as questões que os alunos erraram mais? Quais foram, dessas questões que eles erraram mais, quais foram as alternativas que eles mais marcaram? Por que marcaram? E a partir daí, você fazer um replanejamento em cima desse conteúdo. Algo que no modo tradicional a gente não consegue fazer, porque o tempo que a gente perde corrigindo manualmente provas e atividades, quando a gente termina de corrigir, a gente já está para planejar a próxima prova. E aí a gente não consegue sentar, verificar aquilo ali, tabular e agir em cima disso. Então, o formulário é uma ferramenta perfeita, muito boa, tanto no contexto de pesquisa, no contexto de coleta de dados, no contexto de avaliação. Ok? Então, essa foi minha contribuição. No final, estarei aqui para possíveis perguntas. É isso aí, Edmilson. Muito obrigado por sua participação. Professora Marcela, muito obrigado por vocês estarem conosco aí. A professora Josema já está conosco aqui também. Daqui a pouco a professora Josema vai fazer uma parte também nesse momento desse nosso encontro síncrono. Espero que vocês estejam gostando assim como eu, porque além de aprender a gravar vídeos, agora vou aprender a trabalhar também com fórmulas dentro do Google Forms, e aí a gente vai iniciar as nossas atividades. Pessoal, daqui a pouco a gente vai fazer uma pequena açãozinha de interação, que é importante para o desenvolvimento do nosso curso. Vocês vão acessar o Mentimeter ou o mente.com, que a gente vai fazer uma interação. Daqui a pouco a Adriana vai estar colocando aí no chat o link. Eu quero que vocês simplesmente, nesse momento, nesse instante, acessem o link, que daqui a pouco eu vou mostrar qual a interação que nós vamos fazer. E professora Marcela, iniciando esse processo de perguntas e respostas, esse bate-papo, que o pessoal está fervoroso aqui, cheio de informações. A primeira pergunta vem de Ana. Vou fazer assim, vou fazer uma pergunta integrada de 2 pessoas. Cada momento eu vou fazer uma pergunta integrada para a senhora, depois também para Edmilson. Tá bom? Senhora não, por favor. Ainda tem esse negócio, perdão, é porque eu sou do Amazonas e lá a gente assim é meio educado demais, chama todo mundo de senhora, de senhor. Não, eu deixo você me chamar de você, porque eu me sinto uma velha. Vamos lá, a primeira pergunta é de Ana Gondim. Ela fez uma pergunta interessante. Nessa questão de gravar vídeos, como é que fica a questão da interação com os alunos? Então, eu vou responder. Qual é o melhor formato para inserir no Moodle esse vídeo? Enquanto o Edmilson ia explicando, eu peguei um arquivo meu aqui. Realmente, quando ela colocou uma questão muito pertinente, porque a gente precisa criar estratégias produzindo vídeos, levando em conta a comunicação, a interação e a aprendizagem, certo? Só que, veja bem, a estratégia de vídeo, ela é muito fácil para a gente ficar só na pedagogia transmissiva, e isso é um problema. Então, para ajudá-la, eu trouxe aqui de uma aula ao vivo que tem lá no meu canal do YouTube, que foi até a inauguração do curso de produção de vídeos que eu fiz,
em que 2 autores, que é o Ramos e Souza, eles trazem para a gente as fases de uma videoaula que nos ajudam a esclarecer um pouco melhor. Então, ele passa por 8 etapas essa aula. Então, eu gosto dessa proposta do Ramos e Souza, porque clareia bastante, principalmente para quem nunca fez videoaula e tudo mais. Então, você começa se apresentando, faz um resumo da aula anterior, se houver, apresenta os conteúdos a serem desenvolvidos na aula e faz alguma pergunta, algum questionamento para introduzir o conteúdo. Mas veja bem, essas 4 etapas é coisa simples. Olá, por exemplo, olá, meu nome é Marcela Damares. Na aula passada, nós vimos sobre os tipos de roteiro. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os aspectos que envolvem a produção de vídeo. Então, assim, são frases curtas, objetivas. Não dá para ficar aqui alongando e falando. É coisa bem direta. Essa pergunta, é interessante colocar algum questionamento logo no começo para instigar. Aí, sim, você faz um conteúdo que é um tempo maior da sua videoaula. Você finaliza fazendo a revisão. Depois, essa interação dentro desse modelo de videoaula proposto por Ramos e Souza, essa interação ela vai acontecer através de você indicar para o aluno ele continuar estudando através de material complementar. Existem algumas ferramentas que a gente também pode usar, que já que eu posso falar delas, e depois que você faz essa indicação de material complementar, que pode ser a leitura de um vídeo que complementa, um exercício relacionado ao texto, ou até mesmo um comentário, quando você pede para ele fazer algum comentário sobre o vídeo, é um tipo de interação. Você termina. Eu estou tentando me lembrar, eu acho que EducaPlay parece, que é uma ferramenta web em que você coloca os vídeos, as perguntas dentro do vídeo, e isso transforma o vídeo num vídeo um pouco mais interativo. Também é possível usar esse tipo de ferramenta que deixa interativo. Alguém citou aí nos comentários o Active Presenter. Este programa, ele também ajuda bastante você criar alguns vídeos interativos, porque você cria exercícios dentro dele, depois você exporta esse vídeo e coloca dentro do Moodle. Então, aí fica um vídeo também bem mais interativo. Agora, no caso do YouTube, uma estratégia que eu usei esses tempos foi, eu fiz perguntas, esse vídeo ainda não está no ar, tá, gente? Não precisa procurar que não está, que eu fiz para educação básica. E aí eu fiz as perguntas de múltipla escolha, coloquei o cronômetro na tela, deixei o cronômetro rodar tipo 10 segundos para a pessoa escolher a pergunta e depois eu coloquei a resposta correta. Então, assim, são estratégias que a gente vai utilizando, porque, infelizmente, o YouTube ainda não aceita essa interação. Eu acredito que a evolução da tecnologia, isso acaba acontecendo com o tempo. Eu torço para que isso aconteça, para que a gente saia um pouco dessa verborragia. A gente precisa colar um pouco também nas estratégias que youtubers usam, sabe? Porque a maioria dos nossos alunos são nativos digitais e eles cresceram vendo vídeos. Em relação aos formatos, são todos esses formatos aí que são aceitos pelo Moodle, o FLV, então eu não vou ler todos, é só você ver, mas você precisa ver que esse primeiro FLV aqui, seu vídeo vai ficar menor, mas a qualidade dele não vai ficar boa, tá? E eu perguntei, alguém me respondeu lá no chat privado, vocês colocam um vídeo no YouTube, né? E depois coloca o link dentro do Moodle. Então, não vai ter esse problema com a resolução e com o formato. Então, por isso, eu recomendo usar o MP4, que seu vídeo fica numa qualidade melhor. Eram essas 2 perguntas, né? Isso. Exatamente. Deixa eu aqui dar uma queda de energia um pouquinho, deixa eu desligar o que está ao meu redor, que nesses momentos é complicado em relação a isso. Então, gente, também tem um sisteminha, né, professora, que pode trabalhar no Moodle. O Moodle, quando estiver mais atualizado, a partir do 3.8, 3.5, que é o H5P, que você pode, dentro do vídeo, fazer recortes e questões interativas, tá, Ana? E fazer, através dessas perguntas de vídeo já gravados, que podem ser seus ou de outras pessoas que você incorporou dentro do curso, ele faz perguntas no meio do vídeo, ele pausa o vídeo, faz perguntas e, dependendo da resposta que você dá, você reinicia o vídeo ou retorna para o início do vídeo. Esse é um recurso muito bacana, H5P, e depois a gente pode até trabalhar isso num módulo mais à frente também. Edmilson, vamos lá, pergunta para você agora.
Tem uma pergunta de Ingrid. Teria como explicar novamente para onde definir o formulário teste, por favor? Abrir rapidinho para mostrar para ela. Vou abrir aqui rapidinho, ó, Ingrid. Geralmente no formulário você vai na parte superior. Sinaliza aí, Cléo, se está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo. Pronto. Na parte superior tem um botão chamando a atenção aqui, enviado. Do lado tem uma engrenagem de configurações. Nele vai aparecer geral, apresentação e teste. Aí aqui em teste, geralmente ele vem desabilitado. Aí você vai para habilitar. E aqui é onde você faz todas as configurações gerais. Se você quer coletar e-mail, se quer restringir a só uma resposta, se quer restringir para só a sua mesma organização do seu e-mail utilizar, tem uma série de ferramentas, embaralhar perguntas, tem tudo isso aí. Aproveita que está aberta a tua tela de fazer logo uma outra explicação. Essa extensão ela precisa ser instalada dentro do Forms, correto? Isso. Tem como tu mostrar para a gente aí rapidamente como instalar essa extensão? Ou como encontrá-la? Vou aqui agora. Vou digitar aqui Google. Você chega no Google. Aparece aí para você? Está aparecendo. Tá aparecendo. Pronto. Vou digitar aqui, ó, Equation. Cuidado que tem o Equation com N no final, que é do Word, e o Equation termina em O, que é do Forms. Aqui, ó, quando você clica, ele já vai aparecer para você adicionar a extensão. No meu caso, eu já tenho a extensão, aí aparece remover. No caso de vocês, vai aparecer adicionar a extensão, certo? Perfeito, joinha para ti. Então, gente, é só ir lá no Word, no Google, pesquisar Equation, que você vai conseguir baixar a extensão e instalar no Forms de vocês. E aí já aparece automaticamente no Forms. Exatamente, e ele vai linkar automaticamente no Forms. Reinaldo Martins fez uma pergunta interessante, provavelmente seja da área de educação física. Quanto à gravação em movimento, em ações do corpo, como é que seria a melhor alternativa para gravar vídeos? Então, você vai ter que escolher a melhor configuração. Então, escolhe aí, se seu celular já puder gravar em 4K, excelente, 1080 pixels e 24 FPS, tá? Então, você olha lá na configuração do seu celular e coloca isso. Também bloqueia o foco e a exposição para que os seus movimentos não se percam, porque se você deixa o foco e a exposição ativado, o seu celular vai ficar captando o movimento, e isso vai trazer essa imagem granulada que a gente não quer, tá? E outra dica também é você usar os triplés flexíveis para que a imagem não fique em movimento, sabe? Porque você precisa, porque o foco aqui é a expressão corporal, né? Não é a imagem tremida. Então, você precisa estabilizar esse celular de alguma forma. Porque o ideal, na verdade, para imagens em movimento, não é nem o celular, seriam câmeras mais profissionais que a gente não tem. Então, na verdade, você vai ter que fazer um quebra-galho com o seu celular e testar aí um triplé flexível e achar um ângulo para pegar bem essas expressões corporais, ok? Isso, a gente consegue também com facilidade alguns anti-impactos, alguns tripés até manuais anti-impactos que facilitam o processo. Se você uma puder coisa legal também é o Pasself, ó. Ele vai trazer uma estabilidade legal também. Quando eu quero fazer com movimento, eu faço com ele. Pegando essa dica, nós temos um colega nosso que já trabalha com vídeos também há muito tempo, o Francis. Ele está dizendo aqui, também deixar o celular em modo avião é importante, porque pode interromper a gravação com uma chamada, uma mensagem de WhatsApp, e assim vai, e acontece isso realmente, Francis. É lembrado. Muito bom lembrar. Ou interromper ou falhar áudio, né? Exatamente. Eu queria até sugerir, esse tripé que Marcela mostrou, são tripés que custam R$10. Às vezes tem, não sei se é esse que é flexível, não, é pau de selfie. Não, esse é pau de selfie. Mas tem um tripézinho. Tem.
Tem um tripé que você coloca em cima da mesa, você pode colocar numa pilha de livros, como Marcela sugeriu, é possível fazer. E tem um que ele molda, então você consegue fixar ele num estante. Tem um que é um prendedor, então esses são equipamentos, materiais baratos, né? De 10, 20, 30 reais. Simples, que pode dar uma reação interessante para vocês. Edmilson, tem uma pergunta aqui de Madeleine. Madeleine quer fazer o seguinte: lá dentro do Forms, dentro dessa extensão que você está mostrando para a gente, pode inserir algum desenho geométrico? Geométrico, pronto. Aqui, deixa eu só ir para o Forms, depois eu compartilho a tela com ela. Quando você vai para o Forms, dentro de desenho geométrico, ele traz um campo aqui, mas ele direciona para uma aba da internet, que essa parte eu ainda não explorei em si, mas ele permite você se conectar e trazer imagens, tipo polígonos, triângulos, essa parte de desenho geométrico traz. O que ela também pode fazer, que para quem está iniciando, é até mais simples, é trazer como imagem. Geralmente, para quem está iniciando, o que eu recomendo é trazer isso como imagem, inserir nas questões ou no que for trabalhar como imagens, e com o tempo que você já ganhar mais um conhecimento do Equatio, você fazer essa inserção direto do Equatio. Perfeito. Perfeito. Então, a ideia inicial é imagem para poder começarmos a entender como é que funciona todo o sistema. Marcela, tem mais uma pergunta de uma outra Marcela, Marcela Freitas. Qual é o tempo ideal para cada vídeo gravado? Tem tempo ideal? Tem. Você não pode empolgar e achar que dá para fazer 1 hora, porque você não vai conseguir prender atenção, sabe? No máximo 10 minutos. Olha que é máximo mesmo. E olha que, na verdade, os marqueteiros, né? Porque a gente precisa também começar a pegar um pouco do que esse pessoal fala e trazer um pouco para a educação, no que se refere à questão da comunicação, eles recomendam que a gente faça um assunto por vídeo. Então, você tem um assunto longo para fazer, você grava a aula inteira e depois você doura ela em pílulas. Você coloca em conteúdos, divide isso em conteúdos menores, porque nós hoje estamos todos muito ocupados, né? E a realidade de um aluno de educação à distância é assistir a aula na hora que está indo para o trabalho, dentro do ônibus, enfim, é a hora que ele vai assistir a aula. Então, se você faz vídeos menores, a facilidade para ele... você vai fazer com que ele preste muito mais atenção em vídeos menores do que você fazer uma aula muito extensa. São as chamadas pílulas. Você divide em pílulas e vai fazendo em conteúdo. Então, tem vídeos meus de 1, de 3 minutos, 5. A recomendação que o pessoal fala, os teóricos é 15, eu acho muito. Eu já baixei para 10. E eu, na verdade, nos meus vídeos, eu tento não ultrapassar o 7. Porque o 7, para mim, é o máximo assim, que as pessoas conseguem focar, porque você está mostrando muitas coisas, e é o WhatsApp que não para de tocar, enfim, é muita informação que a gente tem que lidar o tempo inteiro. Então, eu uso essas estratégias. Tá bom? Emendando essa pergunta, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu e Joselma, inclusive, participamos de um curso sobre gravação de vídeos, onde a pessoa que estava ensinando, trabalhando conosco, ele falou uma coisa que eu achei curiosa, mínimo curiosa. Ele evitava trabalhar com aberturas, porque para ele a abertura consome um tempo que poderia ser significativo para o próprio vídeo em si. O que você acha disso? Abertura do quê? Vinheta? Vinheta de abertura. Depende. Entendeu? Você não pode fazer, depende muito do estilo do que você vai fazer e qual é o propósito. Se é um curso, né, dentro do Moodle, por exemplo, não faz sentido você fazer vinheta, né? Você imagina 30 videoaulas com a mesma vinheta. Eu acho super cansativo e, para mim, realmente não faz sentido. Por isso que o ideal, nos meus cursos eu faço assim, eu defino a grade curricular, eu gravo as aulas, e às vezes eu gravo a aula, o módulo inteirinho, e depois eu vou cortando e dividindo, e aí o aluno vai vendo que uma aula é continuidade da outra. Porque aí não precisa ficar lá, olá, meu nome é Marcela, nem meu nome eu fico colocando em todas as aulas, porque, gente,
Lá na 10ª aula, o aluno já sabe o seu nome, já sabe qual que é a sua disciplina. Então, a gente precisa também aprender a lidar com esses excessos de informação, porque a gente precisa focar no que interessa. O que interessa lá na 10ª aula, o que interessa é seu nome, é a vinheta ou é o conteúdo? Né? Então, a gente precisa focar, que é o conteúdo. Então, aí foca naquilo. Tem uma vantagem também com separar as aulas em pílulas, é porque numa aula inteira, às vezes o estudante tem a dúvida numa determinada parte. Então, ele assiste novamente aquela parte que ele tem dúvidas 2, 3, 4 vezes, quanto for necessário para ele poder compreender. Então, não precisa assistir a aula toda nem ficar gravando qual é o ponto que aquela explicação está no vídeo, né? Interessante. Edmilson, tem uma pergunta aqui do Cláudio Mello que eu achei bem interessante. Ele fala o seguinte: eu sei que você já disse que depende do arquivo, mas eu pergunto para fazer uma insistênciazinha. Dá para fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V para trazer as provas do arquivo do Word para o Forms? Pronto, dá sim. Eu já tinha lido isso nos comentários. Você pode fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu faço isso. Geralmente eu tenho minhas listas no Word, e aí esse Ctrl+C, Ctrl+V, em meia hora eu já tenho um formulário de 20 questões. Só faço ressalva aí no seguinte: se for da área de exatas, tem aqueles caracteres especiais que não lê. Por exemplo, eu tenho lá alfa, beta. Quando você copia e cola lá, vai sem isso. Tudo que eu inseri, por exemplo, no formato de equação no Word, quando eu colar, não vai para lá. Mas aí o que é que eu faço? Eu dou uma modificada no enunciado e jogo aquilo como imagem. Se tiver uma imagem no Word, também não vai copiar. O que é que ele vai fazer? Clica com o botão direito que aparece a opção salvar a imagem. Ele salva, depois lá no formulário ele vai e insere a imagem. Mas é muito rápido e prático. Perfeito. Maurício Roque faz uma pergunta, Marcela, para você. Qual é a real importância do roteiro na produção? Tudo. O roteiro ele vai trazer coesão na sua imagem, no seu vídeo. Porque o roteiro nada mais é do que um texto onde você vai descrever com começo, meio e fim a sua fala, tá? E é claro que vai depender do domínio do seu assunto, da sua facilidade em produzir texto e da sua desenvoltura em frente às câmeras. Como eu disse, dependendo do tipo de pessoa, você não precisa fazer um roteiro tão descritivo assim. Existem diversos tipos de roteiro, diversos. Esse texto descritivo é uma opção, mas tem tem um tipo de roteiro de 2 colunas, que você coloca a fala de um lado e o que vai ser exibido na tela do lado. E qualquer produção cinematográfica, desde um vídeo de 30 segundos a um filme de Hollywood, passa pelo roteiro. Então, se eles que são profissionais passam, inclusive, com papel ali no Hollywood, com papel destacado de cada um. O que o cinegrafista vai fazer, bem, o que o outro vai fazer, o que o diretor de arte vai fazer, muito bem descritivo ali. No caso nosso, né, de professores, que nós mesmos que produzimos e editamos depois, quanto mais você for descritivo e você planejar melhor essa etapa do seu vídeo, você vai ter menos trabalho depois para editar. Porque assim, não adianta achar que, né, eu vou apertar o REC e vou falar o que eu quiser, né? Eu, pelo menos, não gosto. Eu acho que tem que ter um planejamento, você tem que ter clareza do que você vai falar e qual que é o seu objetivo. O texto ajuda a gente a atingir isso. O texto ele vai te ajudar a te trazer essa clareza. Inclusive, nesse artigo que eu citei lá no blog, eu criei alguns critérios para a gente seguir, para a gente não se perder nesse roteiro. Porque, às vezes, eu não vou fazer roteiro, eu estou muito atrasada, mas eu sei o que eu vou falar. Tá, mas então veja lá, baixa esse documento lá no meu blog e veja se você passou pelas etapas de um roteiro que é aquelas fases que eu mostrei anteriormente, sabe? Isso é uma coisa muito importante de fazer. Porque é claro que depende, né? Alguém colocou aí, mas um vídeo curto vira Instagram.
Aí eu respondi para ele ali no chat e eu vou aproveitar e vou colocar aqui. Tudo depende do seu objetivo, da sua opção metodológica. Tá? Eu acho que é muito mais difícil eu conseguir fazer com que o aluno fique prestando atenção num vídeo longo, tá? Do que num vídeo curto. Eu opto sempre pelos vídeos curtos. E como a Juscelma falou, ele vai direto ao ponto. E o roteiro vai me ajudar nisso, porque aí eu já organizo, eu coloco no papel e falo, vídeo 1 vai ser isso, vídeo 2 vai ser isso, porque aí eu já foco por assunto, e sem falar que, quando a gente produz esse vídeo e a gente vai fazendo menores, é muito mais fácil você editar um vídeo curto de 3 do que um de 10, um de 15. Né? Exatamente. Então, quanto mais... Hoje em dia, nós, com a nossa dinâmica e velocidade que nossos alunos, principalmente, têm, quem nasceu nesse mundo acelerado que nós temos hoje em dia, já tem esse ritmo de tudo ser muito rápido. Então, quando você fizer alguns vídeos curtos ali, dentro do limite de 7 a 10 minutos, você consegue ter um engajamento melhor, que essa é a palavra do momento. Quanto mais você tem o engajamento do teu aluno, mais você consegue alcançar esses objetivos. Edmilson, deu uma pergunta para a professora Emiliana, ela e a professora Leda, no mesmo sentido, pedindo para que você pudesse passar para a gente alguns exemplos que pudessem ser aplicados à administração, direito ou língua portuguesa do Forms. Como é que a gente poderia trabalhar com isso? Porque eu não foquei muito em áreas específicas, porque tem as áreas mais complicadas de trabalhar com Forms, geralmente exatas por conta dos caracteres especiais. Dentro da administração, ela pode trabalhar com a turma, por exemplo, uma pesquisa de preço, ou uma pesquisa qualquer dentro do formulário Google. Ela vai fazer o formulário, disponibilizar o link, em questões de 2, 3 dias, por exemplo, a depender de como isso seja divulgado, tem um alcance imenso. Por exemplo, na rede que eu trabalho, a gente teve que fazer uma inscrição de última hora, divulgou o link no sábado, na segunda tinha 800 inscrições. Então, até coletar informações dentro de língua portuguesa, além das atividades em si, você pode trabalhar com quiz curtos, textos em si, eu te aconselho a colocar no formato de imagem, porque os textos ele tem uma formatação específica, e quando a gente joga no Google Forms, ele não considera essa formatação específica. Então, um texto é melhor você jogar no formato de imagem, porque já vai estar todo bem configurado. Dentro do direito é muito simples você trabalhar, se você quer trabalhar com questões, com pesquisa, seria só mesmo copiar e colar as respostas lá dentro do formulário. Não tem muito segredo. Pessoal de exatas que tem um trabalhinho a mais pela questão dos símbolos. Exatamente. Então, você trabalha ali, inclusive você pode aplicar como avaliações, como questões, como teste, que vai funcionar o mesmo princípio. Deixa eu ver se nós temos mais alguma pergunta. Já foi respondida. Joselma, tu capturou alguma pergunta aí que a gente possa... Sim, foi mais ao final. Eu passei todas para o seu WhatsApp, né? Mas teve uma final que foi o Ian. Ele perguntou à professora Marcela qual seria o melhor padrão de design para trabalhar com imagens e mapas no vídeo. Então, olha só, Fabiano. Desculpa, Ian. Da onde que eu tirei Fabiano? Eu fiquei a segunda hoje. Ian, olha só. No caso, eu faria, com imagens e mapas, eu faria uma introdução, onde eu aparecesse, e depois, no conteúdo do vídeo, eu exibiria apenas os mapas e as imagens, sem eu aparecer no cantinho, ou você aparecendo, aí depende, porque assim, tem editores de vídeo que você consegue cortar a sua imagem, você consegue mexer em qual disposição que você vai colocar o seu vídeo, porque é uma outra coisa interessante também que preciso falar. Não dá para deixar seu vídeo num lugar só, como as pessoas deixam, porque isso traz uma monotonia para o seu vídeo. O interessante é você brincar um pouco com onde você vai colocar.
tá? Então, você começa no canto inferior direito e depois você vai brincando. Você traz uma hora para cima, para o superior esquerdo, outra hora para o inferior esquerdo, outra hora para o inferior direito, e vai brincando. Só que tem alguns editores de vídeos, aí vai depender de qual você usar, que deixa você cortar e levar essa sua imagem para onde você quiser. Tem alguns outros que não. Então, depende muito de qual que você usa. Então, aí no seu caso, qual que é o foco, né? Porque sempre, gente, a gente precisa fazer a pergunta melhor. Qual é meu objetivo com esse vídeo? E em cada imagem, em cada mapa, o que você quer chamar atenção, né? É você, ou é o mapa, ou é a imagem? Então, nos meus vídeos, nas minhas videoaulas, né, para cursos, eu costumo brincar um pouco com isso. Então, tem hora que eu apareço, tem hora que eu não apareço, tem hora que eu coloco só a minha imagem. Inclusive, é uma pesquisa, existem pesquisas científicas que dizem isso, que você precisa usar diversos estilos, tá? Nesse sentido. Uma hora você usa só a imagem, uma hora você só aparece, uma hora você coloca uma imagem, uma palavra, uma animação para chamar atenção, no lettering, né, que eles chamam, que é o texto embaixo, numa legenda ali. Então, você vai brincando com essa edição. Só que para você brincar com tudo isso, você já tem que ter se apropriado bem dos recursos que seu editor de vídeo oferece, tá? Perfeito. Gente, eu acho que assim a gente consegue alcançar os objetivos dessa noite. Muito obrigado aos palestrantes, muito obrigado a esse momento especial. Aqui tem várias pessoas que estão falando que já fizeram pesquisas, que já trabalharam com forms. Agradecemos muito esses ambientes. Talvez, Edmilson, já te colocando aqui no meio da roda, da conversa, a gente mais à frente vai te convidar para fazer uma oficina de Google Forms, e aí a gente pode trabalhar um pouco mais sobre esses assuntos. Talvez fazer uma oficina, Marcela, de como gravar um vídeo. Oi? Eu vi lá no chat que pediram a oficina, já ia dizer a Joselma, que já estavam pedindo a oficina. E aí a gente pode discutir isso depois, podemos marcar sem nenhum problema. Tem uma outra ferramenta que a gente utiliza para capacitação, que é melhor para visualização, para uma participação ao vivo, poder tirar dúvida em tempo real. É só a gente marcar sem nenhum problema. Exatamente. Também que tem no campo, para quem se interessar e tem algo relacionado, já fazendo uma deixa para mim também, tem um curso que eu ministrei no Spoiler Alert, que é um evento que a professora Adriana organizou, falando sobre fotografia. E muitas dessas dicas, muitos desses detalhes, até de equipamentos, a gente trabalha lá. E você puder chegar lá, dar uma olhada, dar uma conferida, e essas informações também estão lá no site do IFE. Acho que a Adriana vai passar para vocês o link logo aí abaixo, no nosso chat, para que você tenha interesse, quiser dar uma olhada lá no vídeo. Tem lá várias explicações que a gente fala sobre fotografia, sobre dinâmica, sobre câmera de enquadramento, e forma também que isso tudo você pode aplicar ao vídeo e somar ao que Marcela Damares passou para a gente hoje. Então, Edmilson, Marcela, muito obrigado. De nada. Muito obrigado a todos. Agora eu quero convidar. Gente, pode falar, Joselma. É porque eu estou vendo aí algumas pessoas dando boa noite, mas a gente ainda não encerrou. Não acabou, não. Não vamos embora falta ainda. Falta pouco. Está acabando. Exatamente. Porque eu quero explicar sobre as atividades da semana. Temos aí uma novidade. A gente vai trabalhar esta semana com alguns dispositivos no Moodle, entre eles a enquete ou escolha, né, depender da versão como é chamado, o banco de dados, o grupos, e também vamos utilizar o Wiki. Tá? Inclusive o Wiki, gente, é algo que eu sempre falo quando menciono sobre o Wiki, da potencialidade que a gente tem de utilizar os recursos de colaboração no G Suite, na verdade, não somente o Google Forms, mas o texto, a planilha, o desenho e outros aplicativos. Mas a gente não vai utilizar isso, dá para usar no Moodle? Sim, isso dá para usar o G Suite junto com o Moodle, sim, tá? O que, em tese, substituiria o Moodle seria o Google Classroom, apenas uma das aplicações.
Mas sim, vocês podem usar a suíte do Google. E sobre a suíte, teve uma pergunta, que acho que, se não me engano, foi de Madeleine, onde é que eu encontro o Forms no Google Drive? Quando você vai inserir um documento no Google Drive, você tem a opção de inserir um documento, um documento texto, uma planilha, um Forms, um desenho, dentre outras possibilidades, porque você, além dos aplicativos do próprio Google, você pode inserir complementos, como é o caso do Complement Equation, aí específico para o Forms. Tá? Então, a gente tem como atividades, aqui tem, se vocês forem acessar, eu vou compartilhar, fica melhor para eu mostrar. Joselma, só para que a gente possa liberar os nossos colegas que estão aqui conosco, dê um tchau para o pessoal e até mais. Obrigada, Marcela. gente. Assim, muito obrigada, Edmilson, muito obrigada, Marcela, pelo compartilhamento aí do conhecimento de vocês, foi fantástico, principalmente aí, eu diria, porque eu sei menos, né, então eu gosto mais quando eu vou aprendendo mais coisas. O que Edmilson falou, como eu não sou professora da área, eu acabo não me interessando por esses recursos, não tinha tido a oportunidade de ver, e realmente ele é muito prático. Então, pronto, estou à disposição, precisando, estamos juntos. E agradecer também a galera que eu vi aí que participou e gostaram. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente, obrigada, e me sigam lá nas redes sociais, e se tiverem alguma dúvida é só me perguntar lá que a gente vai conversando, tá bom? Obrigada pelo convite, foi um prazer aqui compartilhar com vocês alguns saberes e práticas. Tá ok, muito obrigado, gente.